Ah, os malditos teólogos liberais, pessoas que subverteram a fé cristã, que acabaram, que esvaziaram as igrejas, pessoas que contribuíram para o afastamento de muitas pessoas da fé e da vida cristã, gente terrível que deve ser desprezada. Confessa que você já acreditou, se é que não acredita nessa caricatura que eu acabei de dizer aqui no início desse vídeo. Porque eu confesso para você que lá atrás, no início dos meus estudos teológicos, eu cheguei a acreditar que essa versão caricata, superficial e falsa fosse verdadeira. Até que eu fui convidado por um seminário que eu trabalhava à época para dar aulas de teologia contemporânea. E aí eu percebi que não podia mais me informar sobre esses e outros teólogos apenas baseado no que disseram sobre eles. E que muitas vezes esses que disseram sobre eles nunca leram nada do que eles produziram. Foi então que eu tentei ler algo feito por eles mesmos, ou então algo que chega até nós por fontes confiáveis, fontes que tiveram critério na sua pesquisa e na sua busca por essas informações. Eu descobri, estou compartilhando com vocês, que os liberais não podem ser classificados todos como se fosse uma única escola, uma única corrente. Que liberal nunca foi uma pretensão reivindicada por eles, foi um rótulo que deram neles e que deram com o objetivo também de depreciá-los, como aqui no Brasil muitos têm feito. Aqui no Brasil tem muita gente que não conhece absolutamente nada sobre a teologia liberal e tem classificado pessoas que consideram diferentes como liberais, de modo pejorativo, sem saber o que representa a teologia liberal. Quando você ouvir alguém classificando outro alguém de liberal, desconfie, mas não de quem está sendo classificado, mas de quem está tentando classificar, de quem está tentando colar o rótulo, porque 99% de certeza de que essa pessoa não sabe o que é teologia liberal e nunca leu uma única linha dessa teologia, ou seja, não sabe o que está falando. A série 5 de hoje vem apresentar a vocês 5 teólogos liberais. Eu sou o Dr. Jansen Racco, teólogo, historiador. Você é bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Inscreva-se aqui nele, ative as notificações, assim você será avisado com antecedência todas as vezes que um vídeo novo estrear por aqui, que uma live começar por aqui. E também deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E também na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro desse canal. E olha, vale muito a pena ser membro desse canal. Você vai pagar somente R$ 7,99 por mês, R$ 7,99 por mês, e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vai ter acesso a cursos exclusivos que nós vamos lançar em breve para membros do canal, tem descontos especiais em todos os cursos online que eu faço e, além disso, concorre mensalmente a sorteios imperdíveis. Então, motivos não faltam para você se tornar membro desse canal e, sendo membro também, você nos ajuda em muito a produzir cada vez mais e cada vez melhor para você que nos acompanha. A série 5 de hoje, como eu disse, apresenta 5 teólogos liberais e você vai ver que são também teólogos alemães, porque a Alemanha é o berço da chamada teologia liberal. E também é importante a gente dizer que esses teólogos liberais, eles não são concordantes em todos os pontos entre si. Que tem teólogos liberais muito diferentes uns dos outros, né? E muitos deles que nem chegaram a se conhecer. Mas é importante que a gente apresente esses nomes para que tenhamos uma ideia do que necessariamente estamos falando. Aqui no Brasil se entende liberal
como sendo alguém em termos de usos e costumes ou de moralidade, e nada tinha a ver com a teologia liberal do século XIX da Alemanha. Era liberal em relação ao método teológico. Era liberal porque eles não tinham um compromisso de seguir a cartilha da doutrina estabelecida pelas instituições religiosas que predominava no cenário daquela época. E também era liberal porque esses teólogos entendem que a teologia não pode ter apenas uma base formada pela tradição, mas precisa ter uma base moderna no sentido de uma base mais racional, mais científica, mais técnica, que dê uma sustentação mais segura, mais profunda para essa ciência humana chamada teologia. O primeiro nome dessa lista, e sempre lembrando, você já sabe, mas só para lembrar, que a lista sempre é apresentada em ordem alfabética. E o primeiro nome desta lista é Adolf Harnack, que tem um perfil teológico feito aqui no nosso canal, e eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir depois o perfil teológico de Adolf Harnack, que viveu entre os anos de 1851 a 1930. Ele começou a estudar teologia com o pai, depois teve uma formação acadêmica na área de teologia, se tornou um dos professores mais bem-sucedidos da sua geração e, consequentemente, um dos maiores teólogos do finalzinho do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Adolf Harnack foi influenciado por outro teólogo considerado liberal, Albert Ritschl, e se tornou um grande e importante historiador do dogma, além também de um importante professor de Novo Testamento. O Adolf Harnack foi um teólogo premiado em diversas ocasiões e foi um teólogo que chegou a ser professor de Karl Barth, que veio a ser o maior teólogo da geração posterior a Harnack. O segundo nome dessa lista é justamente de Albert Ritschl, que foi professor de Adolf Harnack e viveu entre os anos de 1822 e 1889. Albert Ritschl foi um importante teólogo luterano alemão, foi professor de teologia sistemática e trabalhou com a história do dogma cristão e como esse dogma foi se montando e se desenvolvendo ao longo da história. O Albert Ritschl deu ênfase ao papel da moral na prática de vida cristã. Para o Albert Ritschl, a moralidade era uma das evidências de que o cristão estava levando a sério a mensagem cristã e de que estava dando testemunho sobre essa fé. Bem diferente do que muitas pessoas no Brasil pensam, que liberalismo é aquele que joga fora a moralidade, e o Albert Ritschl nos mostra que não tem nada a ver com isso. O terceiro nome dessa lista é talvez o nome que mais me encanta desses 5 nomes, que também tem um perfil teológico aqui no canal, está aqui em cima, vai aparecer aqui o card para você acompanhar depois, que é o teólogo Albert Schweitzer, que viveu entre 1875 a 1965. E o Schweitzer é um teólogo fascinante, não só pelo destaque que ele teve com a publicação da Busca pelo Jesus Histórico, pela contribuição que ele deu para a teologia sistemática através da cristologia no seu tempo, como também pelo seu papel como pastor e missionário. O Albert Schweitzer era um jovem pastor com uma posição tanto acadêmica quanto pastoral de muito destaque, que lhe dava muito prestígio, além de bons salários, tanto por uma função quanto por outra. E num determinado momento, no auge dessa sua carreira, o Albert Schweitzer decidiu estudar medicina com seus próprios recursos e, ao terminar a sua formação em medicina, abriu mão do seu cargo pastoral, abriu mão do seu cargo na academia para ir para a África servir como médico no Gabão para uma população extremamente pobre, num trabalho de grande insalubridade, e lá ele serviu durante alguns anos
depois retornou para a Alemanha, levantou fundos para investir no Gabão e voltou para lá para trabalhar mais algum tempo. Sem dúvida nenhuma, um belíssimo testemunho de um homem de Deus, de um servo de Jesus e de alguém que serviu ao próximo literalmente sem esperar nada em troca das pessoas que eram ajudadas por ele. A importância do Albert Schweitzer é tão grande que hoje ele dá nome em hospitais e ele foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz em 1952. E, aliás, aqui no nosso canal, na série 5, também tem um vídeo sobre 5 teólogos ganhadores do Nobel da Paz e o Albert Schweitzer é um deles. Alguns ultraconservadores no Brasil dizem que teólogo liberal é aquele que não tem envolvimento com a pastoral nenhuma. Será que esses ultraconservadores fariam o que o Albert Schweitzer fez? Será que eles abririam mão dos seus salários pastorais, das suas posições em faculdades conservadoras de teologia para servirem na África pessoas que precisam do seu apoio sem esperar nada em troca deles? Pois é, o liberal Albert Schweitzer fez isso e ele nos dá esse grande exemplo de um servo dedicado de Jesus. O quarto nome dessa lista é Ernest Troeltsch, que viveu entre 1862 a 1923. Foi alguém que fez distinção entre igreja e seitas, e na sua obra ele faz uma reflexão sobre o que classificaria como seitas. Também deu contribuições à reflexão religiosa, à reflexão da prática religiosa, e também foi um filósofo e historiador muito importante, cuja obra, infelizmente, ainda é pouco conhecida no Brasil. E para fechar essa lista, o quinto e último nome é de Friedrich Schleiermacher, que viveu entre 1768 a 1834 e é considerado o pai da teologia alemã. Foi alguém que praticou a piedade com muita intensidade na sua vida, tanto que considerou que o que é central na teologia, mais do que a doutrina, é o sentimento de dependência absoluta da divindade. E para o Schleiermacher, a doutrina era apenas secundária e ela fala muito mais de nós do que de Deus. E o primário é justamente o sentimento de dependência absoluta do divino. O Schleiermacher foi pastor, um pastor zeloso e um pregador apaixonado que enchia igrejas de pessoas que iam para lá todos os domingos para ouvi-lo pregar. Sem dúvida nenhuma, o maior destaque do Schleiermacher foi que ele consegue reunir com uma harmonia fantástica o critério do método científico com a paixão pela pessoa e obra de Jesus, numa síntese muito harmônica que chama a atenção das pessoas, dos biógrafos que o conheceram e que deixa, sem dúvida nenhuma, um indicativo importante para a produção teológica. A reunião do critério científico com a paixão pela obra e a pessoa de Jesus. E esse foi mais um vídeo da série 5. Espero que você tenha gostado, que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos e, claro, inscreva-se nesse canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode usar também o e-mail que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, como também pode nos acompanhar nas redes sociais. Os links também estão aqui na descrição do vídeo. Além de deixar o seu like, inscreva-se no canal e torne-se membro desse canal para ter acesso a vários benefícios que eu tenho certeza que você vai gostar e que vai acrescentar muito para os seus estudos e para a sua formação. Um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo do nosso canal.